Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, que você tenha uma sexta-feira abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dá o joinha aí e aperta também o sininho para você se inscrever no canal, que você vai ter acesso a todas as mensagens que foram postadas aí. Amém? Amados, vamos ler um texto hoje que está lá em Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 até o versículo 28. Jesus chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Aqui é uma palavra maravilhosa, um ensino maravilhoso de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Nós podemos aprender e podemos refletir nesse texto, esse texto maravilhoso, esse texto que nos ensina algo muito profundo. Um pouco acima aqui, João havia pedido para sua mãe ir falar com Jesus para dar um lugar para ele e para o seu irmão à direita do trono de Deus. Aí Jesus ele vem explicar, como funciona o reino de Deus. É algo maravilhoso, meus amados, porque muitas vezes a gente visualiza uma posição de destaque, uma posição a qual nós desejamos ser destacado, ser visto e apreciado por outras pessoas. Mas Jesus ele vai nos ensinar, algo maravilhoso aqui, como funciona no reino de Deus. E ele vai dizer que as nações dominam as pessoas importantes e exercem poder sobre elas. No governo dos homens, as pessoas ditam a ordem e as outras obedecem. No governo dos homens, nós vemos às vezes como mais importante aquele que está numa posição de destaque, aquele que ordena, dá ordem a outro, e nós temos isso como importante. Jesus vai ensinar que no reino de Deus não funciona dessa forma. No reino de Deus não funciona dessa maneira. Ele vai dizer aqui em João 20, 26, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar importante entre vocês deverá ser servo. Amém? Você deverá ser servo do seu propósito, servir a Deus. Um princípio completamente diferente daquilo que nós aprendemos na escola, daquilo que nós aprendemos no mundo. Amém? O mundo nos ensina que nós temos que mandar, nós temos que estar numa posição de destaque, para nós sermos alguém bem-sucedido, nós devemos mandar em alguém. Amém? Não que não devemos nos estudar, que não devemos não importar com essas coisas, mas no princípio do reino de Deus, meus amados, no princípio do reino de Deus não funciona dessa maneira. Essa maneira, esse princípio ele é aplicado no reino dos homens, mas no reino de Deus não funciona assim. Aquele que mais servir, esse é o maior no reino de Deus. Às vezes a gente olha aquele que está na frente, que tem uma posição de destaque, e a gente fala, esse é o maior. Mas pelo contrário, Jesus está dizendo, o que mais servir, esse será o maior. Aquele que mais for humilde, aquele que mais se humilhar perante Deus. Se humilhar perante Deus, meus amados, é não querer se destacar, é não querer aparecer, mas somente glorificar o nome de Cristo. Exaltar o nome de Jesus, é não se exaltar, é não se aparecer. Cada vez que você aparece, você aponta para Jesus e não para si mesmo. É dessa maneira que a Bíblia está nos ensinando, é dessa maneira que funciona no reino de Deus. É essa maneira que Jesus quer que nós agimos. E Ele está dizendo, quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Amém? Quem quiser ser o primeiro, em outras traduções, deverá ser o último. Quem quiser ser o primeiro, deverá servir. E muitas vezes, meus amados, nós queremos servir
Nós queremos dar ordem, nós queremos comandar, mas no reino de Deus, meus amados, nós somos comandados pelo Espírito Santo. Nós servimos a Deus, nós abrimos o coração, nós deixamos o Espírito Santo de Deus entrar, nós deixamos o Espírito Santo assumir o controle. O nosso eu não aparece, a nossa vontade não aparece. Essa é a forma do princípio do reino de Deus. Amém? Se você quiser ser grande no reino de Deus, você tem que deixar o Espírito Santo controlar o seu coração, você tem que deixar o Espírito de Deus falar através de sua boca. Amém? Você tem que exaltar o nome de Deus, exaltar o nome de Cristo. Ele está dizendo aqui, em Mateus 20, 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus nos deu o exemplo de como ser grande. De como ser grande é servindo, meus amados, que nos tornamos grande. É quando você abre o coração e deixa o Senhor reinar. Quando você serve, quando você ama o seu irmão, quando você se rende ao amor de Deus, aí você se torna grande. Não é quando você domina, não é quando você diz para as pessoas façam isso e façam aquilo, é pelo contrário. É quando o seu coração é completamente tomado pelo amor de Deus e você passa a amar as pessoas, você passa a desejar que as pessoas sejam felizes, você passa a desejar que as pessoas cresçam. É dessa maneira que funciona, meus amados, o princípio do reino de Deus. Quando você abre o seu coração, quando você exalta o nome de Cristo, amém? Essa é a humildade que Deus quer que nós façamos. Essa é a humildade a qual Deus quer, a qual Jesus deseja de mim e Jesus deseja de você. Se humilhe diante da presença de Deus. Por isso ele vai dizer lá em Tiago 4, 7 e 8, se humilhar-vos diante da presença de Deus e ele vos exaltará. Quando você se humilha perante Deus, você dá toda a honra e toda a glória a Ele. Você reconhece que você não é nada sem Ele. E quando você reconhece isso, você começa a se tornar grande no reino de Deus. Porque o seu alvo não é aparecer. O seu alvo não é ter uma posição de destaque. Se você deseja se aparecer e ter uma posição de destaque, meus amados, você não está no princípio do reino de Deus e você precisa verdadeiramente ter um encontro com Jesus e que nem diz em Romanos 12, 2, e ter a mente transformada. Ter a mente transformada pela mente de Cristo. Ser transformado pelo poder de Deus. Peço ao Espírito Santo que dê a você o entendimento. Peço ao Espírito Santo que ensine você a como agradar a Deus. Peço ao Espírito Santo que ensine você como dizer sim para Deus, como você abrir mão da sua própria vontade e viver a vontade de Deus. É isso que Jesus deseja para mim, isso que Jesus deseja para você. Jesus nos ensinou, Filipenses 2, capítulo 2, do 5 em diante ali, até o versículo 15, ele vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma humana. Jesus se humilhou, tornou em forma humana, para que pudesse nos salvar. Amém? A Bíblia vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus se revelou a nós. Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus. Amém? E só nós olharmos para Jesus que nós veremos como nosso Senhor, mesmo sendo grande, poderoso, sendo onipotente, tornou humilde. E é isso que Jesus quer que eu e você façamos, quer que eu e você nos tornamos humildes perante a presença dele, quer que nós amemos os outros assim como eles nos amam. E somente mediante o amor de Deus, mediante a graça de Deus, nós podemos amar os nossos irmãos. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que derrame amor no seu coração, que te capacite a amar assim como Ele ama. Peça ao Espírito Santo de Deus que assim como Ele deseja se revelar a você, que o desejo do seu coração venha a ser de encontrá-lo. Abra o seu coração, sirva a Deus de todo o seu coração, abra o seu coração para o Espírito Santo transformar a sua vida. Amém? Não foque numa posição de destaque. Amém? Não almeja a posição de destaque. Deus vai exaltar você e colocar você nessa posição, mas que esse não veja ser o seu exato propósito. O seu propósito venha a ser em conhecer a Deus. O seu propósito venha a ser em servir a Deus.
e servir ao seu próximo. Jesus vai dizer em João 13:34, se vocês amar-vos uns aos outros, nisso eles reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Quando você ama o seu irmão, quando você serve o seu irmão, as pessoas vão ver que verdadeiramente o brilho de Jesus está em você. Por mais que no começo as pessoas deem risada, as pessoas debochem, as pessoas dizem que você é bobo, que você abre mão dos seus direitos. Abrir a Deus, meus amados. Servir a Deus é abrir mão dos nossos direitos e abrir mão das nossas vontades. Não importa, meus amados, você está certo. O importante é você se humilhar. O importante é você demonstrar amor. Amém? Numa contenda, não importa quem tem razão. O importante é que a contenda caia por terra. É dessa maneira que Deus quer que nós agimos. Deus quer que nós servirmos os nossos irmãos. Deus quer que eu e você abra o nosso coração para Ele. Deus quer que nós servirmos a Deus de todo o coração. E essa maneira que Jesus nos ensina, Ele nos ensina a ser diferente dos governantes, os governantes que dominam, que ordenam. Assim, ao nós olharmos para os governantes, nós dizemos, eles são grandes, eles são poderosos, mas no reino de Deus não funciona dessa maneira, é outro princípio no reino de Deus. O reino de Deus, quando mais você serve, quando mais você ama o seu próximo, quando mais você se entrega a Deus, aí você se torna grande. Amém? Não inverta os valores com os princípios dos homens, com o princípio de Deus. Abra o seu coração para o Espírito Santo, deixa ele entrar, deixa ele dominar o seu coração, dominar a sua mente, dominar a sua alma. Se verdadeiramente o Espírito Santo encher o seu coração, se você der tal liberdade para ele, aí ele vai te exaltar, ele vai te fazer grande. E te fazer grande, meus amados, é te colocar como servo, servo do seu irmão, servo do seu próximo, servo do seu propósito, amém? O seu propósito aqui é servir a Deus, o seu propósito é colocar com humildade diante do Senhor, o seu propósito aqui na face da terra é revelar a face de Jesus. O seu propósito aqui é para que as pessoas olham para a tua face, elas olham para você, quando elas olharem para você, elas verão o amor de Deus em você, elas verão a diferença. Quando você amar, elas verão Cristo, elas reconhecerão Cristo na sua vida através do amor. Então não busque, meus amados, não busque uma posição segundo o procedimento humano. Não queira ser grande no reino de Deus baseado no princípio humano, que não vai dar certo. Se torne grande no reino de Deus baseado no princípio de Deus. Peça ao Espírito Santo que revele a você todos os princípios do reino de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que abra o teu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que ensine você a amar o seu irmão. A Bíblia vai dizer lá em 1 João 4,17, assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Amém, meus amados? Nós somos como Jesus, nós temos que tomar posse, andarmos como Jesus. Se nós andarmos como Jesus, nós vamos amar os nossos irmãos, nós não vamos pagar o mal com o mal, mas como está escrito em Romanos 12:21, nós vamos vencer o mal através do bem. Porque o amor de Deus está em nós. Nós não pagamos mal com mal, mas pagamos o mal com bem, e dessa maneira as pessoas verão e reconhecerão que verdadeiramente estamos em Cristo e Cristo está em nós. Jesus deseja ter uma unidade contigo, Ele deseja tornar você grande. Então, que o foco e o desejo do seu coração venha a ser exaltar o nome de Jesus. E para você exaltar o nome de Jesus, meus amados, você tem que sair fora de cena. Você tem que, a cada atitude, a cada decisão, a cada ato seu, apontar para Jesus, dar toda a honra e toda a glória a Ele. Tudo que você tem, você recebeu dele. Nada vem de você. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, Paulo está nos ensinando para nós não se orgulharmos, porque tudo que nós temos vem de Deus. A nossa voz vem de Deus, o nosso falar vem de Deus, a nossa saúde vem do Senhor. Você que louva bem, esse dom vem do Senhor. Amém? Tudo vem de Deus. E se vem de Deus, não vem de nós mesmos. E se não vem de nós mesmos, nós não podemos se orgulhar por algo que não vem de nós mesmos, por algo que vem de Deus. Então cabe a nós somente servir. Amém? Você que prega bem a palavra de Deus, você que manuseia bem a palavra, agradeça a Deus. É Deus que dá essa capacidade. É o Espírito Santo que te dá essa capacidade. Você que louva bem e adora o Senhor, glorifique o nome de Cristo, adore o nome de Jesus, toda a honra e toda a glória para Ele. Amém?
Amém? Quando mais você servir ao Senhor, quando mais você se humilhar diante da mão de Deus, mais o Senhor vai te exaltar e maior você se tornará no reino de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Que o Espírito Santo ilumine a tua mente e guarde você de todo mal. Que ele revele para você as profundezas do Senhor e que o desejo do seu coração venha a ser em conhecer a Deus. Verdadeiramente Jesus te ama, assim como ele te ama e como ele deseja que você o ame, que esse venha a ser o desejo do seu coração, que você venha dizer sim para Jesus, se humilhar e tornar grande no reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, amado, em nome de Jesus.